Índice Direcional Médio, ADX. Neste vídeo irá aprender como é usado o movimento direcional para construir o ADX, como interpretar os sinais ADX. Como temos visto ao longo do guia, a tendência é nossa amiga. Mas a grande pergunta é: o ativo está em tendência ou não? O índice direcional médio, o indicador direcional negativo e o indicador direcional positivo representam o sistema de movimento direcional. A característica principal do sistema de movimento direcional é que este primeiro identifica se o mercado está em tendência antes deste dar sinais de negociação na tendência. Criado por Els Wilder, este indicador categoriza ativos pelas suas características de tendência. A fórmula para o sistema direcional médio é bastante complicada e é baseada no movimento direcional. O movimento direcional é determinado por comparar a diferença entre o mínimo ou máximo atual com o mínimo ou máximo do dia anterior. No caso de um movimento ascendente, a diferença entre o máximo atual e o máximo anterior é medido como um movimento direcional positivo. Quando o preço desce, a diferença entre o mínimo atual e o mínimo anterior é medido como um movimento direcional negativo. No caso do intervalo diário ir tanto acima como abaixo do intervalo do dia anterior, apenas a direção com maior movimento é medida como um movimento direcional. Neste exemplo, um movimento direcional negativo. Quando o intervalo de negociação está dentro do intervalo de negociação do dia anterior, não existe movimento direcional. O indicador direcional, DI, é calculado por dividir o movimento direcional pela amplitude de variação. Mas apenas um dia de movimento direcional não faz uma tendência. É por isso que Wilder recomenda 14 períodos para calcular o indicador direcional. Todos estes cálculos resultam num indicador chamado Índice do Movimento Direcional, DX, o qual mede a diferença entre dois DIs. A soma reflete o total da percentagem de dias que experienciaram movimento direcional. Wilder recomenda suavizar a ação do DX de forma a ser indicativo dos movimentos de preço em extremos altos e baixos. Suavizar a ação do DX pode ser feita por fazer uma média de 14 dias do DX, criando o índice do movimento direcional médio, ou ADX. O índice direcional médio pode ser usado para determinar se o ativo está em tendência ou não. Wilder sugere que uma tendência forte está presente quando o ADX está acima do 25. Não existe tendência quando o ADX está abaixo de 20. Parece existir uma área cinzenta entre 20 e 25, por isso os negociadores podem usar níveis abaixo de 25 para aumentar a sensibilidade do método. Como o ADX não mostra a direção da tendência, usamos o DI positivo e DI negativo para a determinar. Um sinal ascendente é dado quando o mais DI cruza acima do menos DI. Um sinal descendente é dado quando o mais DI cruza abaixo do menos DI. O ADX em conjunto com o mais DI e o menos DI cria um sistema de movimento direcional médio e devem ser interpretados juntos. Sinais dos Ds positivos e negativo devem apenas ser considerados quando o ADX for superior a 25. Não deve ser tomada nenhuma ação baseada no sinal ascendente existente quando o DI positivo cruzou acima do DI negativo, já que o ADX estava abaixo de 25. No entanto, o sinal ascendente seguinte é confirmado pelo ADX acima de 25. Quando mais DI cruza abaixo de menos DI, é um sinal descendente válido, já que o ADX está acima de 25. Os melhores sinais de seguimento de tendências são dados quando o ADX está num número baixo e então move-se para acima de 25. Se o ADX estiver acima de ambos os DI,
e está a uma leitura extrema, isto significa que a tendência tem estado em força durante algum tempo. A leitura alta no ADX é uma forma de sobrecompra ou sobrevenda, onde novas negociações na direção da tendência predominante são geralmente não lucrativas. Por outras palavras, não é um bom ponto para entrar em novas negociações, porque os DIs podem voltar a cruzar na direção da tendência predominante. Ao usar o sistema de movimento direcional, negocie apenas sistemas de seguimento de tendências quando a ADX estiver acima dos 25 e lembre-se que o nível do ADX reflete o grau do movimento direcional, não a direção em si. Usar os cruzamentos dos mais DI e menos DI como sinais de entrada e saída no mercado. Tenha em conta que quando a ADX está acima de ambos os DIs e está numa leitura extrema, isto reflete uma tendência que é sobrecomprada ou sobrevendida e pode agir como aviso em direção à correção. Quando a ADX está abaixo de ambos os DIs, evite os sistemas de seguimento de tendências porque não existe muita indicação relativa a um movimento direcional. Quando a ADX está abaixo da área 20-25, evite sistemas de seguimento de tendência, já que é indicado pouco ou nenhum movimento direcional, independentemente da posição do ADX relativa aos DIs. No próximo vídeo, iremos falar do indicador Ishimoku Kinko Yo Indicator. Obrigado por verem o vídeo.